Cara, seguinte, 13 transferências impossíveis de acontecer. Confesso que eu fiquei curioso, cara, com esse vídeo, exatamente quais são. Umas são bem óbvias, né, pelo que dá pra ver na thumb, né, o próprio Yamal no Real Madrid. Talvez ele vai mostrar também um Neymar indo pra um Real Madrid ou um City, sei lá, tá ligado? Enfim, bora lá. Canal nosso parceiro Victor Litorando Fute. Rapaziada, já deixa o like lá, se inscreve no canal. Existem transferências do futebol que nem por todo o dinheiro do mundo parecem ser possíveis de acontecer. Alguns jogadores odeiam outros clubes declaradamente, outros têm feridas familiares envolvendo ou é ídolo do maior rival. É tipo ver o Messi Verdade, né? Tem o Bruno Henrique do Palmeiras. A gente pensando só em time europeu, né? Nossa, meu Deus, ó. Até gasguei. Olha que pecado. Meu Deus do céu, pior que o Messi fica bem de branco, né? Nossa, se tivesse um Messi junto com o Cristiano, se bem que não teria muita rivalidade, né? Mas, meu amigo, esses dois jogando junto, eu acho que é o sonho de. Cara, o sonho de muito adolescente na minha época, eu falo como se eu fosse muito velho, né? Era ver Cristiano, Messi e Neymar, cara, jogando junto. Se vacilar, ele joga nesse final de carreira, no Inter Miami, sei lá. de Real Madrid ou CR7 de Barcelona. Tem jogador famoso aqui dessa lista que passou a odiar o clube que era o clube de coração, mano. Que ele dava a vida pelo clube, brigava com os Ali é o Deck Rice, né? Ele odiava qual time? amigos pelo clube O quando era City? ali mais jovem, né? E depois que aconteceu algumas coisas, ele passou a odiar esse clube. Hoje eu vou te mostrar 13 transferências que por mais dinheiro que Deixa eu ver alguém aqui, calma aí. ofereça, provavelmente Aqui. Caraca, aqui dá pra ver que é o Ronaldinho, é impressionante. Os outros não dá pra ver aqui, talvez seja o Lautaro. Aqui eu acho que é o Lewandowski, aqui é o Salah. Aqui, cara, eu não sei se agora se é o Foden, se é o... Talvez seja, cara, o Palmer. Mas aqui a cabeça tá muito branca e pode ser também o Haaland, né? Aqui talvez seja o... Eu não sei, cara, porque pode ser o Bellingham, mas com a roupa da Inglaterra. Aqui é o Cristiano, aqui é o Lamine Yamal. Não sei, cara. Aqui eu não sei, não faço a mínima ideia. Esses dois aqui, viu? Mas bora ver se eu acertei algum. nunca vão acontecer. Então é isso, já pega seu prato aí, seu lanche, já se inscreve aqui no canal Victorando, se Deixa o like, se inscreve no canal do Victor Litorano, link na descrição. se você for assistir comendo, né, meu amigo? Já se aconchega aí, meu parceiro. Esquentou a comida, tá na manha aí agora, então é isso. Vamos pro vídeo, se inscreve aqui no canal, beleza? Agora que eu tô vendo, cara, ele tá com uma camisa igualzinha a minha aqui, ó. Do City. Ou do City, ó, do Milan, ó. Se liga só. Igualzinha. Ah, não, dele é as bordas pretas. A minha as bordas aqui laterais são vermelhas. A dele é preta. Legal. Declan Rice no Chelsea. Vamos começar pela Declan história Rice. mais pessoal dessa lista inteira aqui. Essa treta aqui é até meio pesada, mano. O Declan Rice não é só um ex-jogador da base do Chelsea. Ele era sócio-torcedor, ia pra todos os jogos com a família e o ídolo dele era o capitão John Terry, né? Quem não cresceu vendo John Terry aí jogando no Chelsea mágico ao lado de Didier Drogba não sabe o que perdeu, né? Drogba. Declan Rice era tão fã, tão fanático do Chelsea que quando ele criança ele dizia, abre aspas, se eu virar jogador, quero vestir a camisa número 26, que era o número de John Terry. E ele vai ali, faz toda a sua divisão de base, ele se dedica a vida inteira a jogar pelo Chelsea desde muito novinho, mano. Só que aos 14 anos, ele foi dispensado. Ele mesmo descreveu, aquilo era tudo que eu conhecia na vida, da escola pra lá, treinando de segunda a sexta com meus amigos. E de repente te dizem que você não faz mais parte disso. O pai dele chegou da rua e com todo cuidado contou a notícia depois da escola, né? Mas, pô, com muito medo da reação dele, né, cara? Porque realmente isso é um baque muito grande. Imagina, a sua vida toda tem ali uma rotina. Isso é normal, tá, cara? Isso é normal demais. Olha o exemplo aqui do Brasil. O... No leilão, cara, do Neymar, o Roberto Carlos, ele declarou que ele é santista, mas infelizmente nunca teve chance. Olha o que o Santos perdeu, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente só sabe disso depois que o cara aposentou, de tudo que ele escreveu, né? A história dele. Aí é mais fácil falar, ah, olha o que a gente perdeu, né? Mas, tipo assim, é um grande exemplo. Eu acho que também, cara, outro exemplo do Brasil. Outro exemplo do Brasil, cara. Eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu vou comentando.
rotina, segue, você vê os seus amigos sempre e do nada assim, ó, você não vai mais poder. É tipo um luto, mano, psicologicamente, depois vocês pesquisem. Todo mundo sabia tanto que o Declan Rice amava aquele clube, dava a vida dele pelo clube, que o próprio John Terry, ídolo dele, ligou pessoalmente pra consolar o garoto de 14 anos. Então o Declan acaba tendo uma carreira ali que não é no Chelsea, né? Ele acaba indo pro West Ham e anos depois, já consagrado, disse publicamente que o Chelsea nunca deu uma chance a ele. Hoje Declan Rice pode se considerar ídolo do Arsenal, né? Um jogador que cresceu sonhando em vestir a camisa dos Blues e depois houve confrontos do Declan Rice com o Chelsea, onde a própria mídia inglesa ficou batendo no Declan Rice, dizendo que as entradas dele estavam sendo muito duras naquele jogo. Muito provavelmente Declan Rice queria mostrar pro Chelsea que eles perderam um grande jogador, né? Tipo assim, ó, eu tenho condição sim, tinha condição sim de jogar no Chelsea. Acho que não precisa mais provar, né? Erling Haaland no Manchester United. Essa aqui é uma treta familiar. Essa eu não sabia, tá? O Manchester United eu não sabia do Haaland. Herdada e histórica, né? E confirmada 2 vezes pelo próprio jogador. O pai de Erling, Alfin Haaland, jogou pelo Manchester City. Em 1997, ainda no Leeds, ele se envolveu num lance com Roy Keane, capitão do Manchester United, que rasgou o ligamento do joelho. E como todo mundo, né, conhece essa história, a grande maioria conhece, é uma das maiores vinganças da história do futebol. O cara esperou. O cara esperou 2 anos, se eu não lembro agora. Deu-lhe no pai do Haaland e aposentou o cara. Haaland pai ficou em cima do irlandês Serastem arrancou. Caído, mandando ele parar de fingir. E o Kane tava com o ligamento do joelho rasgado, mano. Então o Roy Keane nunca esqueceu isso. Ele ficou com essa mágoa tatuada no coração pra sempre. 4 anos depois, em 2001, já com o Alf Haaland no City, o pai do Haaland no City, Kane aplicou nele uma entrada criminosa que praticamente encerrou a carreira do Haaland pai. E admitiu depois na autobiografia que foi proposital, foi uma vingança mesmo, que ele já tinha planejado isso há bastante tempo. Mas aqui tá o que pouca gente sabe, cara. O Haaland filho agora, né? O Erling Haaland guardou mágoa disso? Parece muito que sim. O próprio Erling já rejeitou o United 2 vezes na vida real. Em 2020, com o próprio Solskjaer, que foi o ex-treinador dele no Molde, o Solskjaer tava no Manchester United, né? Ligou pro Haaland falando, ó, vem pra cá, a gente vai te dar uma chance e tal. Você vai, pô, no Manchester United você vai estar na Premier League. E aí o Haaland falou, não, eu não jogo nesse time aí, eu vou pro Borussia Dortmund. E em 2022, com o United tentando de novo, ele escolheu ir pro Manchester City, o mesmo clube do pai. Aí você fala, pô, é meio óbvio escolher o Manchester City. Sim, qualquer um escolheria o Manchester City, né, pelo momento que vivia o clube e pelo momento que vivia o United. Só que o ex-jogador Paul Ince declarou publicamente na época que o United não tinha chance nenhuma de contratar o Haaland e apontou o motivo, o que o Roy Keane fez com o pai dele. Então, meio que o Haaland nunca veio a público dizer que nunca vestiria a camisa do United, mas as escolhas dele e o histórico apontam, mostram um padrão de que o Haaland nunca escolheria o Manchester United, né? O padrão mais forte da história é realmente ele ter escolhido ir pro Dortmund. Cara, mas não querendo dar um de advogado do diabo, quem começou foi o pai do Haaland, tá? Ao invés de ir pro United lá, né? Bruno Fernandes no Manchester City. Agora é um caso contrário, um jogador do United que provavelmente nunca vestiria a camisa do City. Bruno Fernandes chegou ao United em janeiro de 2020. Já são mais de 6 temporadas no clube, atravessando 6 técnicos diferentes, do Solskjaer ao Amorim. E o Bruno Fernandes meio que é a cara do Manchester United, né, mano? Não tem como negar. Não é um contrato de passagem. Em julho de 2023, ele virou o capitão oficial, depois de já ter usado a braçadeira em mais da metade dos jogos da temporada anterior, no lugar do Harry Maguire. E segundo o próprio clube, ao ser anunciado capitão... Pô, desculpa pausar. Harry Maguire era capitão. Ele já tinha 64 gols e 54 assistências em apenas 185 jogos. Números de quem carrega o time nas costas e não só a braçadeira. Então ele virou o líder técnico também no Manchester United. Mas o mais forte veio depois. Bruno Fernandes revelou publicamente que já teve 2 chances reais de deixar o United e recusou as 2, porque queria ganhar títulos ali. Ele comparou a própria lealdade dele a lendas que declararam, né, a sua lealdade a um clube só. Abre aspas, lealdade no futebol antes era tipo o Totti na Roma e Giggs no United. Chegou a dizer que ficou magoado quando soube que o próprio clube considerou vendê-lo para a Arábia Saudita, e mesmo assim ele optou por ficar e escreveu uma carta aberta aos torcedores, abre aspas, eu amo sair em campo em Old Trafford, mais que qualquer coisa no mundo, não quero sair. Quando criança, né, com aquela rivalidade de irmãos, enquanto o irmão dele torcia pro time Messi, ele sempre foi time Ronaldo, e que cresceu vendo, né, o United de 2008, naquele United
recorde mágico do Cristiano Ronaldo. E foi isso que levou ele a seguir literalmente os passos do próprio ídolo até o meio. Nossa, que pegou essa época do Cristiano, viu? Eu não peguei, né? Porque mal assistia futebol na TV, imagine futebol europeu. Mas quem pegou essa época aí, tava no céu. Mesmo clube. E ele tem uma antipatia muito declarada e também com o Manchester City, né? Num clássico Ô, cara, desculpa bem que eu tenho que passar pra mostrar pra Cristiano vocês. Ronaldo. E foi isso que levou ele a seguir literalmente os passos do próprio ídolo Esse drible aqui é sacanagem. o mesmo Eu vou mostrar o Douglas. clube. O cara abriu o espacate, meu irmão. E ele tem uma antipatia muito declarada e também com o Manchester City, né? Num clássico de Manchester, ele mandou o próprio Pep Guardiola calar a boca num gesto que viralizou e depois justificou. Abre aspas, ele não merecia meu respeito naquele momento. Então, mano, por todo o contexto aí da história, né? Todo o amor que o Bruno Fernandes já declarou pro Manchester United, é praticamente impossível um dia ele vestir a camisa do City, né? É loucura dizer Verdade. isso? É loucura? Ele tá aqui nesse vídeo? Com certeza não, né, mano? Harry Kane no Arsenal. Essa história começa como humilhação e quase termina como fracasso total. Antes de virar o pesadelo estatístico do próprio clube que o dispensou, Harry Kane entrou na base do Arsenal aos 7 anos e foi dispensado aos 8, chamado de gordinho demais pelo ex-diretor da base, Liam Brady, que admitiu anos depois que errou. Ah, não, tá difícil de admitir que errou, né, o Liam Brady? Qualquer um, todo mundo sabe que você errou, você precisa nem admitir. Não, precisa sim, mano. Ato de hombridade, né? O homem tem que reconhecer quando erra, mesmo quando é óbvio. Ele foi pro Tottenham, mas o caminho até virar profissional foi tudo menos garantido. Foi muito complicada a carreira do Kane, cara. Em 2011, ele foi emprestado pro Leyton Orient, time da 4ª divisão. Em 2012, foi pro Millwall, 2ª divisão. Aí depois ele vai pro Norwich City, jogou 3 partidas, meteu 0 gols. Aí ele vai emprestado pro Leicester City. Com 19 anos, o Harry Kane ainda não tinha certeza se ia vingar no futebol, mano. Tem noção do que é isso? Por isso que o cara guarda muita mágoa, né? Quando ele sai do Arsenal ali, meu amigo. Pô, mas também não adianta, né, cara? Como é que o clube vai adivinhar o que o cara vai virar, né? Milhares de jovens são dispensados aí nos clubes e eles não dão certo mesmo. Uma hora alguém vai ser dispensado e vai dar certo, né? É um trabalho complicado. Foi só na volta ao Tottenham que ele estourou. E o resultado contra o próprio Arsenal foi brutal. Kane se tornou o maior artilheiro da história do clássico. Aí começa a destruir lá e depois vai pro Ajax. Aí você fala, não, esse cara não é... Esse moleque não é nada demais, não. E realmente lá no jogo, o Suárez não fez nada. Aí o Suárez vai pra uns clubes menores, pro Groningen da Holanda, aí história do clássico do norte de Londres. É aqui? Tá certo. Com 14 gols contra o Arsenal ao longo da carreira, superando o recorde histórico do Emmanuel Adebayor. E o detalhe mais cruel, mesmo depois de deixar o Tottenham e ir pro Bayern de Munique, ele voltou ao Emirates pela Champions League e balançou a rede de novo, chegando a 5 gols como jogador visitante naquele estádio. A melhor marca de qualquer visitante na história do local. Então o cara pegou o Arsenal e ó... Totapa, pegou o Arsenal mesmo e falou, meu irmão, vocês vão ver que vocês estavam errados. E ele mesmo contou, cara, abre aspas, toda vez que a gente jogava contra o Arsenal, eu pensava, vamos ver quem estava certo. Então, meu amigo, acho que talvez agora o Kane possa ter dado uma diminuída nesse ódio, né? Mas realmente, o cara quis mostrar mesmo. Se tornou o maior artilheiro da história do clássico, ele quis mostrar. Eu acho que vocês erraram um pouco. Talvez, né? Talvez. O tal do Liam Brady até hoje deve se arrepender um pouco, talvez, né? Mas Liam Brady, eu não te acho um imbecil, não. Por essa história, não, né? Não é fácil, cara. Não é fácil. Por exemplo, tem um exemplo do Suárez, mano. O Suárez tava fazendo um teste lá. Acho que ele jogava num clube do Uruguai. E aí o Andrade do Flamengo vai lá ver o Suárez jogando. Isso com uns 16, 17 anos. E aí fala, não, esse cara não é... Esse moleque... O quê? Eu não sabia disso, não. Calma, calma. Ele foi lá e dispensou... Não, não acredito, não. Não. A gente teve a oportunidade de ter o Suárez no Flamengo. Não, não acredito, não. Tudo bem que provavelmente eu nem ia ver ele, porque tá com 16, né? Provavelmente quando ele fosse pro suposto Barcelona, do Flamengo pro Barcelona, eu ia pegar ele no final ali do Flamengo. Mas o que? Dispensaram só, não acredito não. Não é nada demais, não. E realmente lá no jogo, o Suárez não fez nada. Aí o Suárez vai pra uns clubes menores, pro Groningen da Holanda, aí começa a destruir lá, e depois vai pro Ajax, aí você sabe o que ele faz, né? Mas assim, não dá pra saber, mano. Uma hora ou outra alguém vai errar, alguém vai pagar o pato. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, né, rapaziada, de transferências que são impossíveis em níveis absurdos de acontecerem, né? Um exemplo disso, o seu Gilvanildo, o Hulk, fosse jogar no Cruzeiro, cara. O Hulk virou símbolo de uma era dourada do Atlético, conquistando títulos muito importantes, né? E virou verdade, meio que né? o símbolo, a cara desse time do Atlético Mineiro. E do nada, se o Hulk fosse jogar no Cruzeiro, cara, Minas ia implodir, né? Claro que é um exagero. A galera de Minas aqui vai comentar, meu Deus, eu não ia nem trabalhar amanhã. Mas os outros só
vai falar, mano, realmente seria uma traição gigantesca. E aí, Hulk jogar no Cruzeiro, mano, pra você, em qual nível de Judas está essa trairagem aí? Se a gente for continuar na Europa, outro nível de traição parecida seria o Phil Foden ir pro Manchester United. O Foden joga com o número 40. Pô, cara, ele nem mostrou as imagens, né? Que ele mostrou no começo do vídeo. Eu tava esperando pra mostrar uma por uma e não mostrou, não. 47 em homenagem ao avô que já faleceu e que o levava pra assistir aos jogos no Etihad Stadium. Ou seja, o cara joga com a número 47, tem o número 47 tatuado em homenagem ao avô, torcia pro Manchester City e levava ele desde criancinha pro estádio, cara. Foden conta que eles sonhavam juntos com o dia que o Foden iria vestir aquela camisa. Quando o avô faleceu, o número virou tributo permanente do Phil Foden. E dentro de casa a torcida é dividida. A mãe, Claire, é torcedora vitalícia do Manchester City, assim como era o avô. Mas o pai do Phil Foden e o irmão torcem pro Manchester United. Então ele mesmo diz que o pai é torcedor do United e ele fica quietinho ultimamente, mas que sempre teve muito aquela provocação dentro de casa, né, cara? E em 2012, aos 11 anos, Foden estava na arquibancada quando o Agüero marcou aquele gol no último minuto contra o Queen's Park Rangers, tirando o título do United. Então, o Foden sentindo aquela emoção como torcedor ainda antes de virar jogador do Manchester City. Então, colocar, mano, imagina, o Phil Foden, acho que a última coisa que passa pela cabeça dele é jogar no Manchester United, né, cara? Meio que estaria apagando a memória do avô dele, tudo que ele viveu com o avô dele. Ou não? Você acha que não? Ou você acha que ele poderia ir, sei lá, homenagear agora o pai que tá vivo e jogar no Manchester United? Eu acho bem improvável, né? Então, por isso que esse vídeo aqui é impossíveis ou quase impossíveis, né? Nesse caso aqui, eu acho bem improvável. E você? Você acha que ele iria? Existe a possibilidade? Um dia? Ou você acha que nem passa pela cabeça dele? Comenta aí. Lautaro Martinez no Milan. Lautaro é o capitão da Inter de Milão e não é o capitão por acaso. Em 2023, ele marcou o gol que decidiu a semifinal da Champions League contra o Milan, o Derby della Madonnina. Ah, mas daqui do Lautaro eu acho que não seja por infância, nem nada assim do tipo, não. Eu acho que é porque realmente ele tá no maior rival. Mais intensos da Europa, levando a Inter de Milão à final. E o Lautaro Martinez, cara, ele virou meio que o símbolo dessa Inter de Milão, né, cara? Apesar de na Argentina ele não conseguir ser o Lautaro da Inter, lá na Inter ele é muito respeitado, né, cara? Ele virou realmente o rosto da Inter de Milão. Quando especularam sobre uma possível saída, ele respondeu direto, abre aspas, não saio porque sou fiel ao projeto da Inter, me sinto em casa aqui. Desde o primeiro dia, todo mundo me tratou de um jeito que eu nem imaginava. Um jogador que recusou vários clubes pra permanecer na Inter de Milão, tem até negócio familiar ali, ele tem um restaurante lá na cidade também. Então, mano, imagina o Lautaro do nada vestir vermelho e preto aí. Acho que seria impossível pra ele, né, mano? Vinícius Júnior no Barcelona. Vinícius Júnior foi formado no Flamengo, mas construiu a identidade dele inteira em cima do Real Madrid. E principalmente em cima do ódio mútuo com o Barcelona. E claro, mano, a gente conta nos dedos, né? Conta nos dedos não, né? Falta dedo pra contar em quantos El Clássicos o Vinícius Júnior provocou, foi provocado, teve briga lá com o Gavi, né? Mano, era muita treta, cara. Vamos vir ter que mesmo, vamos vir ter que dar uma de Figo. Sair direto, tá ligado? No campo... Seria meio que o inverso. Sob vaias constantes, ele já respondeu à torcida com um gesto direto, fez o número 1 e o número 5 com a mão, lembrando que o Real tem 15 Champions League contra 5 do Barça, bem na frente da torcida rival em pleno clássico. Já teve embates físicos registrados com o zagueiro Ronald Araújo, inclusive um bate-boca que quase virou confusão generalizada em campo. Depois teve esses empurrões aí com o Gavi, muita treta. Então assim, não é que o Vinícius Júnior é um jogador do Real Madrid que poderia ir pro Barça. Seria muito pior do que o Figo. Seria muito pior do que o Figo, sem dúvidas. Porque o Figo... Caraca, será, cara, que seria pior? É porque hoje em dia, né, seria muito mais também, tipo, a parte jornalística, cara, é muito mais em peso. Naquele tempo caiu muito pra cima do Figo, principalmente os torcedores, botando o cara traidor, tá ligado? Botando a nota falsa, assim, o rosto dele. Diz que os caras, meu Deus do céu, os caras eram malucos. Mas imagina hoje em dia, tá ligado? Que tem Twitter. Os caras iam detonar o Vini. Tava no auge, o Barcelona colocou o Figo no auge de novo, o Figo era o melhor do mundo, tinha muita identificação com a torcida, mas o Figo não saía batendo boca com o Real Madrid, não saía xingando, provocando, não saía fazendo isso. O Vinícius Júnior, além de ter tudo que o Figo tinha, ainda tem o tempero da provocação, de sempre ter essa rivalidade. Então, mano, isso aqui é impossível. Eu acho que talvez fosse pior mesmo, porque o Vini é aquele cara que provoca muito. Eu acho que o Figo, eu nunca vi o Figo jogando, né, mas eu acho que o Figo deveria ser... Tô confiando total palavra aqui no Vitor, né? No Victoriano. Que o Figo era um cara mais calado. Impossível, sério mesmo. Pra mim é impossível o Vinícius Júnior no Barcelona. Outra transferência que é impossível também, ao meu ver, é Arrascaeta ou Bruno Henrique no Vasco. Arrascaeta e...
Aí eu acho que é impossível, né? Porque o cara vai sair de um time. Não é nem por. Ah, se fosse financeiro, se o Vasco fosse financeiro, aí, mas também tem a qualidade, né, do time. Bruno Henrique viraram um símbolo de um Flamengo renovado, um Flamengo que briga Mas se eles dois fossem, eles iam mostrar pro Vasco como é chutar no gol. por muitos títulos. Desde 2019, eles construíram ali todo o seu respeito pela torcida do Flamengo, decidindo inúmeros jogos, sendo extremamente importantes em jogos dificílimos, né? O Bruno Henrique, pelo amor de Deus, virou o rei dos clássicos, decidiu Libertadores pro Flamengo na campanha de 2019, magnífica. Depois agora, recentemente, mesmo com a idade avançada, decide lá no jogo contra o Atlético Mineiro, que dá Fez um gol ontem. basicamente que coloca o Flamengo ainda na disputa pelo Brasileirão. O Bruno Henrique é impossível falar tudo que ele já decidiu pelo Flamengo, né? O cara tem taça a rodo, né, mano? E o Arrascaeta a mesma coisa. Bruno Henrique e Arrascaeta tem 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopa do Brasil, 6 Carioca, uma Recopa Sul-Americana. É muita coisa, então é muita identificação com a torcida. Da mesma forma que o Hulk ir pro Cruzeiro, eu acho que esses dois ir pro Vasco seria o maior Judas, né? Os maiores Judas da história. E ninguém vai falar de Yuri Alberto no Palmeiras? Ninguém vai falar? Grande jogador. Pra mim, são Ia ser tipo, cara, pior que ia ser igual o Rony, tá ligado? O Yuri Alberto do Palmeiras ia ser o Rony 2. transferências impossíveis. Lá na Inglaterra, de novo, outra transferência que seria considerada uma grande traição é o Saka ir pro Tottenham. Saka é produto da Haley End, a base do Arsenal desde os 7 anos. O que faz esse caso aqui aparecer nesse vídeo é como ele enxerga os jogos de clássico, como ele vive o clássico do norte de Londres hoje. Mandou recado pro Declan Rice antes do primeiro clássico dele. Abre aspas, você não pode perder esse jogo pro Spurs. Depois de vencer, postou, norte de Londres é nosso, sempre e para sempre. Mano, é porque o moleque da base, ele vai viver os clássicos desde muito criança, né? E ele é instruído que aquele time ali é o maior rival. Então, o cara vai carregar isso aí até o talo, né, mano? Flamengo e Vasco, por exemplo, as duas bases, mano, pô, os caras se odeiam com todas as forças, mano. E aí o Bukayo Saka é igual o Real Madrid e Barcelona. Pro Gavi, pro Paulo Barsi, pra todos esses jogadores, jogar contra o Real Madrid e perder é uma ofensa, né? Pra quem É pior, cara. Tipo assim, o cara que ele vive a base praticamente, o cara percebe que clássico é clássico, o cara é implementado na cabeça dele, tá ligado? Que ali é um grande clássico e ele não pode perder de forma alguma. cria também da base do Real Madrid, subir e perder pro Barcelona é uma ofensa. Então sempre tem isso aí nas divisões de base e o Bukayo Saka entra nesse bolo aí, mano. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, Lamine Yamal no Real Madrid. Esse aqui é o caso que não precisa de contexto pra explicar, né, mano? O Yamal foi formado em La Masia. Nossa, cara, tu imagina um Vini, Mbappé e Yamal, tá ligado? Nossa senhora, que time poderoso. É a mesma coisa quando a gente falava no tempo que quando a gente queria Cristiano Ronaldo, tudo bem que não é o mesmo patamar, né? Mas é a mesma coisa quando a gente falava que queria o Cristiano, Messi e Neymar, tá ligado? No mesmo time. Desde os 7 anos e ainda existe uma regra invisível que atravessa décadas na cultura do Barcelona, nunca escrita, mas respeitada como lei. Nenhuma joia da Masia jamais vestiu a camisa do Real Madrid. Então passaram por ali Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. É loucura o cara falar, não, agora eu vou jogar no Real Madrid, mano. É meio que, mano, é realmente uma traição gigantesca, cara. Gigantesca. Se Yamal vestisse aquela camisa, não seria só um choque esportivo também. Seria comercialmente uma bomba na própria carreira dele, porque o cara ia meio que explodir todos os princípios, né? Tipo assim, nenhuma marca ia olhar pra ele como um cara que pode representar confiança pro consumidor, né? Imagina, o cara tá apresentando o produto ali, alguém vai comentar, o cara trocou o Barcelona pelo Real Madrid, que moral ele tem. Então, irmão, é impossível. Isso aqui é literalmente impossível. No futebol, cara, mano, a gente fala que é impossível, a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? Vou mudar, isso aqui tem 0,00001% de chance de acontecer. Porque, mano, a gente não sabe, mano. Mas, realmente, existem exceções que já aconteceram, né? No futebol brasileiro, rapaziada, eu quis trazer pra vocês aqui alguns exemplos rápidos também, sem entrar muito a fundo no assunto. Por exemplo, no Clássico de Minas, né? A gente falou do Hulk ir pro Cruzeiro e tem o oposto. Por exemplo, Matheus Pereira ir pro Galo seria uma traição gigantesca. O Gabigol jogou no Flamengo, né? Tá no Santos agora. E pro Palmeiras também. Ah, mas se bem que o Gabigol não liga pra nada, né? Não, deixa o Gabigol É, e tem um tal de gesto que foi, né? pra lá. Neymar no Corinthians ou Neymar no São Paulo, Neymar no Palmeiras também seria uma... Mas, tipo assim, cara, o Palmeiras eu sempre falo, na minha visão, né? O Palmeiras, ele é um rival, mas, tipo assim, não um clássico. Que, meu Deus do céu, caralho, eu falei gritando, não sei porquê. Um clássico, meu Deus do céu, tá ligado? Tipo, o...
quando o Gabigol saiu, eu sempre falei assim, pô, o Gabigol não indo pra nenhum time carioca, eu acho que vai estar mais de boa. E ele foi pro Cruzeiro, né? Então ficou mais, tá ligado? Ele fosse pro Palmeiras, seria um baque maior, porque não é que o Palmeiras é um grande rival, mas é porque o Palmeiras é o cara que sempre, o time que sempre tá lá, tá ligado? Ó, brigando por tabela. Grande traição. Hugo Souza, cara. Hugo Souza no Palmeiras, mano. Acho que seria também uma Caraca, traição aí, né? Não é que aí eu é tô traição, colocando na viu? mesma prateleira, mas, mano, são traições aí do futebol que eu acho bem difícil de acontecer, né? Agora, jogador do Fluminense vir pro Flamengo, aí não é, mano. Aí é o que mais tem, mano. Eu nunca vi, cara. Pior que, tipo assim, é traição se o cara for muito querido no Fluminense. Se fosse um Ganso, um Cano, no caso, vamos supor que o Hulk ficasse uns 10 anos, tá ligado? Ele viesse pro Flamengo, aí eu acho que seria uma traição, tá ligado? Torcedor do Na minha Fluzuto visão. fica com raiva, mano. Flamengo é Gerson, é Pedro, Ayrton Lucas, né? E tem muito essa cultura aí, mas acho que não vem muito direto, né? Enfim, rapaziada, já enrolei muito, eu gosto muito de conversar com vocês aqui. Enfim, cara, vídeo muito bom, tá ligado? Ele mostrou bons exemplos. Acho que tem algumas que ainda são possíveis. Outras acho que, principalmente os jogadores que ficam na base, tá ligado? E eles crescem na base e vão pro profissional pelo aquele time de base. É muito mais difícil esses jogadores eles irem para o time rival, tá ligado? Mas agora, por exemplo, do Deck Rice, do próprio Haaland, que meio que ele não cresceu no time do City, ou o Deck Rice que não cresceu no time do Arsenal. Assim, eu tô falando porque foi dispensado, né? No caso do Deck Rice. Eles têm uma chance mínima de ainda irem, tá ligado? Agora, os jogadores que cresceram praticamente a vida toda na base do Barcelona e vão pro profissional pelo Barcelona, eu acho muito difícil realmente esse cara ir pro Real Madrid.